Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Almeida. Eu vou apresentar o nosso projeto de fechadura eletromagnética com senha. Tá? O nosso time é composto pela Audi, o Denis, eu, Felipe Almeida, o Felipe Ribeiro, Guilherme e Aliciane. Começando aqui pelo planejamento, tá? Então a gente tem a seleção de componentes, onde a gente fez uma busca por alguns exemplos e a gente conseguiu listar alguns componentes que seriam viáveis para a gente. Depois a gente colocou todos esses componentes numa simulação no software Tinkercad para validar o funcionamento do protótipo. Tá? Depois seguimos aí para a montagem do protótipo de forma física. Seguindo aqui para a coleta de informações, a gente fez uma lista, né, de todos os componentes que a gente ia precisar para a gente conseguir validar se seria exatamente necessário, se a gente teria que colocar algum dispositivo que retorne um feedback para que a gente tenha também uma percepção melhor do funcionamento do nosso protótipo. Tá? E depois, por último, aí a coleta de orçamentos e o encontro de fornecedores para cada componente. Aqui está a parte da lista que a gente utilizou. Tá? Ela conta com um Arduino Uno, um teclado 4x4, aí a gente vai ter 3 LEDs, sendo um deles verde, o outro vermelho e o outro azul. Também tivemos a compra de 3 resistores de 220 ohm e também um buzzer piezo, para que esse vai ser o nosso dispositivo de feedback para saber quando uma ação foi aceita ou se ela deu algum erro. Aqui temos alguns pontos chaves, tá? que foi a parte do software, né, que a gente utilizou o Tinkercad tanto para economia de tempo e também a diminuição de custo. Depois temos a parte do abastecimento elétrico, que vai ser toda gerida pelo Arduino Uno, então a gente abastece ele via USB e ele distribui as tensões necessárias. Depois temos a funcionalidade, que aí é com base dos testes do circuito na prática. Olá pessoal, essa aqui é a apresentação do protótipo da nossa vez, que o nosso grupo a gente resolveu fazer uma fechadura eletrônica utilizando o Arduino. Então aqui eu vou explicar melhor rapidamente um pouco os componentes, abrir aqui o código para explicar algumas interações e o devido funcionamento da prototipação. Né? Então a gente aqui está utilizando o Arduino Uno para fazer toda o controle, né, dessas comunicações eletrônicas, um módulo de um teclado. E aqui a gente, se a gente der um zoom aqui na protoboard, a gente tem alguns outros componentes. Primeiro deles a gente tem três LEDs aqui, né? O LED vermelho ele indica se o sistema está ligado ou desligado. Então aqui nesse caso a simulação não está startada, então o sistema está desligado. O LED verde ele indica quando a senha digitada foi a senha correta. E o LED azul ele é um LED de controle. Ele basicamente ele vai ver quando esse cara aqui acender, né, quando o usuário digitar a senha correta, ele basicamente vai indicar que o comando foi autorizado, ou seja, que o Arduino ele pode mandar a corrente para poder abrir a fechadura elétrica. Normalmente as fechaduras são aquelas fechaduras que a gente utiliza, que é bem comum de achar em casas de eletrônica e tal, que são aquelas fechaduras que elas precisam apenas de uma liberação de uma corrente de 12 volts para ser aberta. Então, é basicamente isso. Esse cara aqui, ele vai indicar para a gente que esse comando foi ouvido e aceito. Né? E aqui também, para fins de experiência do usuário, né, a gente tem um buzzer também, que toda vez que uma tecla ela é pressionada, esse buzzer ele faz um barulhinho só para indicar ao usuário que o comando dele foi atendido, né? Então vamos lá ligar só para a gente perceber aqui. Se a gente iniciar a simulação, a gente vai perceber que o sistema ele foi ligado pelo LED azul. E deixa eu só abrir o código aqui. Aqui a gente tem uma maneira meio hardcoded de definir esse teclado. Né? Acredito que tenha formas até mais dinâmicas de fazer isso. No entanto, como a gente está utilizando uma linguagem C++, que é uma linguagem mais
assim, das linguagens, ela é uma das mais baixo nível, né? Ela está mais perto da linguagem de máquina. A gente acabou definindo aqui de forma hardcode. A senha é uma variável que a gente define. Nesse caso aqui é a ABC123, que a gente vai testar aqui. A gente vai testar uma outra senha também. E aí, beleza, vamos testar. Então a gente coloca a. Eu não sei se na gravação tá saindo o barulhinho do buzzer, mas vocês conseguem ver aqui quando eu aperto uma tecla, né? Ele meio que tem uma interaçãozinha aqui. Então foi ABC, 1, 2, boa. Senha correta, comando liberado. Se eu colocar uma senha aqui que não é a correta, eles não nada, ele não tem uma liberação, né? Então é isso, basicamente o nosso sistema é esse. E bom, também vai ficar disponível o link desse protótipo no nosso trabalho para melhor avaliação. Olá pessoal, continuando aqui após a apresentação do circuito pela nossa integrante, a Audi, e aí a gente chega nas conclusões e aprendizados. Só que antes disso eu queria comentar uma situação que acabou acontecendo com a gente e uma decisão que a gente tomou com base nisso. Tá? O ponto foi, durante a tomada de testes, a gente teve a queima de um componente, que foi o teclado matricial. Tá? Ele acabou queimando, aí a gente foi na busca, né, para conseguir comprar esse novo teclado, só que por algum motivo, a gente imagina que seja pela dificuldade de acesso na região onde a Audi mora, a gente não conseguiu a entrega do item. Tá? Então aconteceram várias situações, a gente tentou várias vezes, e aí a última delas foi fazer a compra de todos os componentes novamente e montar na casa de outro colega. Só que a gente optou por não fazer isso justamente para não gerar mais lixo eletrônico. Tá? Então essa foi uma decisão do grupo. Tá? A gente começou a montar, deu essa falha durante os testes e a gente tentou resolver, mas decidimos seguir pelo caminho que é mais ecologicamente correto, tá? Visto que esse protótipo ele não faria parte de um projeto final. Tá? Agora, seguindo para a conclusão e aprendizados, aqui a gente viu que todos os conceitos que a gente aprendeu na UC de FEMO, tá? Que é fenômenos elétricos, né? A gente utilizou, tá? A única coisa que a gente teve que correr atrás foi um pouco mais sobre a linguagem C++ para conseguir fazer o código, mas de resto todos os cálculos de resistências foi com base no que foi aprendido na UC, tá? Depois a gente teve os desafios superados, tá? Então a gente precisou aí focar um pouco mais em como distribuir esse consumo energético. Foi algo bem complicado para a gente nesse começo. E também uma potencial melhoria aí é a gente pensar em criar uma placa com circuito impresso para que a gente consiga deixar isso muito mais prático para uma produção em alta escala. Tá bom? É isso. Espero que todos tenham gostado da nossa apresentação. Tenham um ótimo dia.